Paranormalidade, metafísica, esoterismo, ocultismo, terapias alternativas e tradicionais. A partir de agora, no ar, Elias e você. Boa noite, boa noite. É um prazer estar novamente com vocês, podendo trocar informações, podendo levar uma maior consciência a todos. Hoje vamos abordar a grafologia, mas dentro da grafologia, a grafoconsciência, através da grafodiagnose, através dos processos de grafotecnia, de grafoanálise, levando o indivíduo a adquirir uma grafoconsciência. Isto mesmo, a consciência daquilo que você escreve. Você sabia que sua mente manda, coordena todos os seus passos, as direções que você toma na vida, elas ocorrem porque a sua mente faz com que isso aconteça. Ou seja, é a nossa mente que vai fazer com que os sonhos aconteçam, que surjam sonhos em nossa mente. O indivíduo que deseja ser atleta, ele vai correr atrás de aulas, de estudos, tudo fará para se tornar um atleta. Aquele que deseja ter um lar, uma casa, simplesmente cuidar do seu lar, ser um do lar ou ser simplesmente um comandante da casa, né? Ele vai fazer tudo para que isso aconteça. Aquele que quer viajar pelo mundo, aquele que sonha em ter uma empresa de turismo, vai se especializar. Mas os seus sonhos é que farão isto. Todos somos iguais, porém a nossa mente, a distinção de nossa mente faz com que busquemos coisas diferenciadas. Como já disse em outros programas, a evolução espiritual faz com que o indivíduo já nasça com apreensões. Você tem uma apreensão pelo esporte, uma apreensão por viver, outros têm apreensão por falar, outros por cantar, e se tornam grandes músicos, ou grandes cantores, ou intérpretes, e assim vamos desenhando a nossa jornada pelo mundo. E em cada desenho você traz traços, você tem traços na sua mão, no seu corpo, e você desenha esses traços a partir do que está no seu inconsciente. As suas letras revelam suas emoções, seus medos, ansiedades, seus bloqueios, aquilo que deve ser trabalhado em você para desbloquear a vida. Mostra como você se relaciona com sua família e mostra como você se relaciona consigo mesmo. Os medos, os terrores, as tristezas e as alegrias, os grandes potenciais, estão impressos através de sua caligrafia. A sua assinatura revela muito, e tudo que você escreve traz grandes revelações sobre você e sobre todo o seu projeto de vida na presente existência. Ok? Então vamos lá. Olá, Jorge, boa noite. Olá, Elias. Olá, ouvintes e amigos do Facebook. Boa noite. Antes de mais nada, quero já convidar vocês a conhecer um pouco mais da vida do Elias, do trabalho do Elias, através do blog do Elias, que é o bispo4.blogspot.com.br. Lá você tem vídeos, tem texto do Elias, como entrar em contato com ele e marcar a sua consulta pessoalmente com ele. Lembrando que você pode gravar a sua consulta desde 85 com Elias. Né? Então, quem grava se torna muito mais que um cliente, que um ouvinte, se torna um grande amigo. E melhor de tudo, muito mais consciente da consulta. Eu sempre digo, Jorge, que quando o indivíduo me procura, assim como você, quando você procura um médico, por exemplo, você está sempre ansioso. As pessoas que vão ao meu consultório estão muito ansiosas e, por vezes, podem esquecer determinados temas. A partir do momento em que você está ali ligando o seu gravador, ou utilizando seu smartphone hoje em dia com a função gravador, você mais tranquilamente poderá ouvir a consulta. E também tem o ganho. A partir do momento que você está gravando, as informações elas podem ser passadas de uma forma muito mais rápida. Quando estamos ansiosos, estamos tristes, ou estamos muito preocupados com determinado acontecimento, ficamos repetindo minuto a minuto a mesma pergunta, sem o perceber. E com isso você pode ficar 3, 4, 5 horas sentindo-se insatisfeito, por não ter ouvido. A ansiedade faz com que você não consiga ouvir. Então, é muito interessante que você possa realmente gravar a sua consulta e depois tê-la em sua casa, ouvindo com mais tranquilidade e percebendo os aspectos da consulta que você não tinha percebido. Não é legal? Muito legal, né? Muito bem. Para você também quiser marcar a sua consulta, lembre-se, vocês podem buscar os números do meu consultório através do blog,
ou mesmo através das páginas do Facebook. Estou sempre postando ali uma série de informações que vão possibilitar vocês a conhecerem o consultório, a saberem onde ele fica, até nas páginas do consultório que tem dentro do Facebook, que é o consultório holístico do Elias, vocês vão conseguir visualizar o consultório, vocês vão visualizar como é a minha sala, a estrutura da minha sala, vocês vão poder ver como é a minha área de consulta, como é a área de terapia, e assim vocês vão se tornar mais tranquilos, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas eu morro de medo de jogar búzio. E eu digo, olha, você pode jogar búzio numa praça pública, você pode jogar búzio numa esquina, você pode jogar búzio num programa de TV, você pode jogar búzio dentro de um templo, ou você pode buscar um conhecimento mais aberto, onde há um jogo, porém um jogo que visa não te colocar, te impor um sistema religioso, mas sim utilizar os arquétipos, os símbolos, te dar um maior conhecimento para que você possa se libertar dos problemas. Afinal de contas, os problemas fazem parte do nosso processo de evolução. Você se liberta de um problema para encontrar um outro adiante. E quanto maior conhecimento você tem, mais rápido você se torna, mais diligente e você consegue viver com uma alegria, com uma intensidade muito maior. Muito bem. Então, para vocês marcarem as consultas, sempre por telefone. Eu não faço essas consultas online, apenas aqui pelo rádio. Mas para você marcar sua consulta, então é através realmente do telefone que você vai marcá-la e é no consultório. Daí sim, lá eu posso te oferecer vários trabalhos. Tem muitas pessoas que me dizem, mas Elias, e os trabalhos de massoterapia e os trabalhos de tantra, como isso se desenvolve? Então, como é um trabalho terapêutico mesmo, visando o equilíbrio, a pessoa ela tem que passar por uma consulta primeiro, para que possamos realmente ver o que vai ser feito, que tipo de trabalho vamos realizar. Mas primeiro tudo acontece na consulta. Não dá para já ir fazendo um atendimento com uma outra ética. A minha ética de trabalho é exatamente essa que estou passando aqui. E as que coloco no meu blog, as que coloco nas minhas páginas de Facebook, tá ok? Então vamos lá, gente. Bom, vamos pensar um pouco nas questões gráficas. Pensemos nos desenhos, nos riscos e rabiscos que você faz. Todos os movimentos com suas mãos desenham no ar aquilo que você está sentindo. Perceba que quando você está mais ansioso ou ansiosa, você está meio trêmulo. O seu movimento ele não é tão solto. Quando há tensão, nervosismo, o que acontece com você? Os seus músculos eles ficam enrijecidos. Perceba como os braços ficam mais enrijecidos diante de um medo, diante de uma tensão, diante de uma perda de um emprego ou de alguém, ou de um poder. Ou seja, sempre quando há situação de medo, nós tensionamos a nossa musculatura. Nesse tensionar, perceba como os movimentos de seus braços se tornam mais contidos. Esses movimentos você passa em tudo que você risca ou rabisca, em todos os desenhos. Dentro da grafoconsciência, podemos analisar também os aspectos ligados às pinturas. Isso mesmo. As pinturas, né, que você faz. A pictografia toda, ela tem muito a ver com a grafologia. Afinal de contas, os quadros nada mais são do que expressão do que vai dentro do indivíduo, do que ele vai dentro da alma. Se em sua alma está vendo ansiedade, tristeza, medo, abandono, desalento, é claro que você vai expressar isso através daquilo que você escreve ou desenha. Então, a grafologia, gente, ela é muito mais ampla do que analisar simplesmente a grafia escrita. Você pode analisar também aquilo que é desenhado, aquilo que é exposto numa grande tela. Mas para que fique mais fácil o nosso programa, fique mais fácil o entendimento, entendam que tudo que lhe vai na mente vai no papel. Por mais que você tenha elaborado a sua forma de escrita, você vai deixar sinais, símbolos daquilo que você está sentindo. Eu coloquei no Facebook, acredito que todos vocês já deram uma olhada, ou quem não deu uma olhada pode olhar, então eu coloquei a assinatura de algumas pessoas muito importantes. Nas duas páginas do Facebook, no Elias Luiz e no Bispo Quarto. Nesta página existem assinaturas de pessoas como Carl Gustav Jung, e eu tive já um trabalho muito extenso no passado, já ministrei várias vezes o curso de grafologia, de grafodiagnose, de grafoterapia, e mostrando como a assinatura, por exemplo, de Napoleão,
ela foi se transformando no decorrer das batalhas. A partir do momento que ele se sentia mais motivado, mais positivo, mais autoconfiante, a assinatura era de uma forma. A partir do momento em que ele tinha medo, em que havia necessidade de fuga ou de deixar um determinado território, a assinatura se modificava, se transformava. Quando algo é muito impactante, como a história de Napoleão Bonaparte, como a história de Hitler, então isso fica mais claro, mais evidente. Porém, as nossas assinaturas também vão se transformando. A nossa forma de escrever, ela vai se transformando com o decorrer da vida. Nesta forma, podemos ver o seguinte: perceba que em muitos momentos, quando há muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, que perdura, a sua caligrafia vai tendo uma tendência a um declive. Você começa ali na folha, logo no início, e perceba como há uma tendência a ir caindo a letra, como se a gravidade estivesse forçando a caligrafia para baixo. Esse realmente é um sentimento de quem está sofrendo pela perda de alguém, ou quando um casamento está chegando ao fim, ou quando há alguma patologia difícil de lidar. Muitas pessoas têm uma caligrafia muito apertada, você quase não consegue enxergar as letras, de tão apertadinhas, de tão minúsculas que são. A pessoa está passando realmente por um período de muita depressão, de muito bloqueio na esfera emocional, na esfera sexual. Houve muito boicote na infância, há uma síndrome de castração muito grande naquele momento. O indivíduo está se sentindo castrado em todos os aspectos. De repente, o seu dinheiro pode estar na mão de uma terceira pessoa, os seus bens podem estar penhorados ou algo assim. A pessoa que se expressa com letras largas, grandes e soltas, isso é maravilhoso, pode ser muito bom. A pessoa ela pode estar num dado momento de expansão, de aumento de salário, de transformação, de mudança de emprego, de casamento com a pessoa amada. Mas se muito grande também pode mostrar muita futilidade, muita fantasia. A letra que sobe num aclive, ela pode mostrar que o indivíduo é confiante e acredita que está subindo na vida. Vejam que a nossa mente, ela passa para o papel aquilo que sentimos. Traços muito fortes, quando você escreve com muita força, quase rasgando a folha do papel. Geralmente isso acontece quando há nervosismo, quando nos sentimos oprimidos e compelidos a uma determinada ação. Quando uma pessoa tem que vender uma determinada propriedade que não queria vender, ele geralmente escreve de uma forma muito intensa, muito firme. A pessoa que escreve com muita leveza, geralmente essa pessoa ela busca outros meios de viver e de conviver, está buscando um outro recurso para a sua vida. Se casada, está buscando uma outra forma de comunicação para com o marido. Se empresário, está buscando expandir ou encontrar soluções para o momento. E por aí se vai. Na verdade, o ser humano é muito complexo, mas esta base vocês podem ter. Se o indivíduo está positivo, ele vai jogar suas letras para cima. Se o indivíduo está se sentindo negativo, depressivo, ele vai deprimir suas letras. Se o indivíduo estiver se sentindo muito preso à família, ele vai escrever muito na margem esquerda. Se estiver se sentindo totalmente liberto, solto, vai escrever mais para o meio da folha do caderno ou da folha em si. Vejam como todos os desenhos, todos os traços vão nos dando informações. As formas que você escreve, as letras que deveriam ser redondas, de repente você transforma o seu A, o seu O, num quadrado, sem o perceber. Outros momentos você transforma os seus T's, os seus L's, em totalmente arredondados. Isso é muito significativo. Pode mostrar inúmeros acontecimentos, inúmeras formas de visão. Pensemos no yin e yang, pensemos na dualidade. Você sabe que tudo no universo é yin ou yang, é feminino ou masculino. Quando você transforma suas letras, que deveriam ser femininas, letras como A, como O, como E, quando você as transforma deixando-as totalmente retas ou quadradas, você está, de alguma forma, substituindo essa energia feminina pela masculina. Se você é mulher, você pode estar num momento de ter que trabalhar muito, de pôr a comida em casa, de sentir-se realmente o provedor, o homem na história. Se você é homem que está utilizando esse tipo de grafia, você pode sentir que as pessoas não são muito confiáveis, que você deve sempre desconfiar da pessoa ao seu lado. E assim se vai.
Tá ok? Então estou aberto para mais perguntas, porque o assunto é muito amplo, gente. Lembrem que esse é um assunto para cursos. Com as técnicas de grafologia, nós utilizamos a grafoterapia, que é o trabalho feito em consultório. Você pode começar o trabalho de grafoterapia ou de autografoterapia a partir desse programa. Você pode perceber, analisar se a sua caligrafia está mais para baixo ou mais para cima. Se você começa de uma forma horizontal e sai da sua linha horizontal, indo para baixo da linha ou para cima da linha. Esse já é um grande indício para você se trabalhar, perceber por que eu estou me sentindo negativo. Se estiver em declive, por que eu estou me sentindo muito positivo? Será que esse positivismo é real ou será que esse positivismo é fantasioso? As pessoas que estão sempre colocando seus is, os pingos nos is, muito atrás, são pessoas que escrevem com muita pressa e vão deixando os detalhes de lado. Vão esquecendo-se dos detalhes. E depois tem que voltar para corrigir erros. As pessoas que jogam seus pingos muito para frente são pessoas que não conseguem perceber e vivenciar o todo no exato momento. São pessoas que estão sempre preocupadas com o futuro, preocupadas com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Estão sempre preocupadas em chegar lá. Só que esse chegar lá, de repente, pode ser algo tão inviável, pode nunca chegar. É importante perceber-se, perceber o seu momento. As letras podem mudar pelo seu momento, mas, em geral, você traz já da sua infância as informações necessárias. Você já traz as letras que mostram qual foi o seu relacionamento com o pai, com a mãe, ou com a casa, com as pessoas que lhe criaram. Como você se sente realmente em relação à sua infância. Por mais que você se diga livre ou esquecido da infância, as suas caligrafias, as suas letras vão dizer o contrário. Elas vão mostrar claramente quem você é e o porquê você é. Tá ok? Então o assunto é muito amplo e, muito bem, nós vamos dando sequência, daqui a pouco eu vou responder mais perguntas. Vocês podem fazer também perguntas sobre caligrafia. E, Jorge, qual então é o primeiro nome de hoje? Qual que é a primeira pergunta? Bem, o primeiro nome para análise nessa noite é Anatoly. Anatoly, quer dizer nascer do sol ou alvorada. Ele vem do oriundo do grego, quer dizer, do Anatolios. E quer dizer amanhecer, surgir da alvorada. Né? É um lindo nome, um nome realmente que traz um novo nascer, um novo começo, início. Então, um grande abraço a todos os Anatolis. Tá? Muita força, muita paz e muita luz. A primeira pergunta da noite, Elias, é da Laura. Ela fala de Diadema. E ela pergunta o seguinte: estou bem nervosa e preocupada. Meu processo vai ser arquivado? Vamos lá então, minha amiga. Bom, o que mostra para você pergunta se vai ser arquivado. Né? Mostra muita energia levando realmente para isso, para que seja arquivado. Bom, a pergunta foi essa e está mostrando que tem tudo para ser arquivado, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que isso já foi respondido, né? Pergunta direta e reta e já respondido também. A próxima pergunta, Elias, deixa eu pegar aqui, é a Luísa, de Recife, que ela mandou para nós um texto para você estar analisando. Muito legal mesmo, minha amiga. Então, gente, como é grafia, vocês podem também mandar um pequeno texto ou o nome, tá bom? Se você não quiser que fale o seu nome, é só você colocar ali, olha, não precisa de falar o meu nome. O que eu acho muito interessante, porque nós geralmente temos duas linhas. Você tem, nos nossos cadernos oficiais, não só do Brasil, como do mundo todo, então temos várias linhas horizontais. Geralmente, escrevemos até a próxima linha de cima. Você tem 3 linhas para escrever, tá? E essas linhas são muito importantes. No seu caso, minha amiga de Recife, Luísa de Recife, no seu caso, você já começa logo com seu primeiro nome invadindo, né, linhas de cima. Então você já sai e invade um outro espaço. Você teria uma linha superior, que é uma linha do ego, uma linha do superego, uma linha do ego e uma linha do seu id. Seria assim. Então você tem a linha de cima, que seria a linha do superego, né, da sociedade. A do meio seria o seu ego e a de baixo do inconsciente. Agora, o que você faz? Você extrapola. Você é uma pessoa que tem muita energia, muito sonho de vida, que quer conquistar muitas coisas, tem uma energia psíquica também muito grande e muita vontade de vencer. Tanto que o seu I é quase um acento, ele não é um I, ele é puxado.
Agora, algo mais interessante é que no seu texto, eu pude notar que o seu M, ele ocorre em pulinhos, são como pequenos Is. Isso é muito interessante mesmo, porque ele mostra onde é que estão os entraves, onde a coisa se entrava. Porque este M, ele mostra muitas questões ligadas à infância, muitas questões emocionais que ainda não foram bem trabalhadas, que não foram bem cuidadas. E essas questões emocionais que sempre voltam para a sua mente, as lembranças que sempre voltam para a sua mente, estão te atrapalhando. Lembranças negativas, lembranças de não ter tido apoio, isso está lhe travando a vida. Tá? Mas, a nível geral, sua caligrafia é boa, só observe a forma de escrever o seu M final, a forma de escrever o seu I, porque sem o ponto você deixa de enxergar algumas questões na vida e vai muito rápido e perdendo pessoas. Você entender por que determinadas pessoas não entendem, não te percebem ou não falam na mesma língua. Tá? Então, seria isso que a sua letra passa. Mas é uma caligrafia muito boa, tá bom? Ah, tá, uma outra coisa. Os seus Ds também, embora seja D-E, você escreve como D-I. A gente não vê um E, a gente vê um I. Né? Então, é como se fosse um D. Isso é algo também muito importante, porque todas as vezes que há essa transformação de letras, a pessoa ela está voltando realmente à primeira infância, ou seja, há uma questão ainda até os 5 anos de idade que precisa ser resolvida. Tá? Então, por isso que eu tenho que te dar esse feedback, porque nós escrevemos e não vamos percebendo. Um grande abraço, muita força, muita paz para você, minha amiga. Pois é, isso aí, gente. Vocês estão vendo quantos símbolos? De repente, vocês que estão ouvindo podem ter letras iguais. Tem gente que coloca uma bola. A pessoa vai escrevendo todos os Is, a pessoa faz um círculo. São pessoas realmente muito amorosas, muito sonhadoras, que sonham com um príncipe encantado, com a casa caída do céu, e que acreditam muito que as bênçãos virão. E elas não estão muito preocupadas, não têm uma visão tão estratégica. As pessoas que colocam muitos pingos, e colocam pingos muito riscados, então são pessoas que acreditam mais em si, e que acreditam que vão conseguir através de si mesmas. Tá? Isso é algo muito interessante. Então, se você coloca um círculo, uma bolinha, ao invés de pingar, você vai fazendo bolinhas, realmente você tem um aspecto muito sonhador, muito romântico. E todos esses potenciais são maravilhosos. O que é importante é aprendermos que nós temos esses potenciais e saber lidar com eles. Quando você procurar uma determinada profissão, quando você for estudar uma determinada profissão, quando você tiver a possibilidade de viajar para um determinado país, você fará a escolha mais adequada para você, evitando se frustrar, evitando perder tempo. Eu coloquei um texto, Jorge, nessa semana, na verdade eu coloquei um texto hoje, onde eu falo para a pessoa o seguinte, que se você tiver bons sonhos e se você realmente quiser conquistar os seus sonhos, colocar estudo, se você estudar, se você se dedicar, se você tiver sentimentos reais ligados a esses sonhos, seu objetivo de vida, você vai conquistar. Mas que é muito importante que você analise bem quais são seus sonhos. Veja quantas e quantas pessoas nós conhecemos, acredito que a grande maioria conheça, que se diz apaixonada por alguém, que faria tudo por aquela pessoa, e estando já morando ou convivendo com a pessoa, diz, ai, que coisa horrível, foi o pior desgosto da minha vida. E de repente a pessoa perdeu tantos anos acreditando que aquela pessoa a planificaria de uma forma, né, de uma forma até mágica. E de repente ela descobre que aquilo era uma ilusão, que era um sonho, mas a ilusão não era da outra pessoa. A ilusão era dela mesma. Então é muito importante nos conhecermos cada dia mais. Porque, ao se conhecer, você evita de perder tempo. E tudo que nós temos nesta vida é tempo. Todo o dinheiro que você perdeu, todo o desamor, você pode reconquistar. Mas o tempo, ele passa. Tudo passa na vida, mas a vida também passa. Então é importante sempre prestarmos atenção nisso, para não irmos errando tanto por aí, por aqui, procurando acertar e viver de uma forma mais alegre e mais plena. Vamos lá, Jorge. Tem mais alguma pergunta? A próxima pergunta, Elias, é de Fernandes, de Caxias do Sul. E ele pergunta o seguinte, não estou conseguindo emprego, estou preocupado. Há algo que eu possa fazer para conseguir um novo emprego? Vamos lá. O que sai para você, nós tirei 2 tarôs, um tarô, né, que é o tarô encantado, e um outro tarô que é o tarô do inconsciente.
No Tarô Encantado, a carta que sai para você é a carta número 14. Número 19, perdão. Carta número 19. E a outra carta que saiu para você é o número 8. No entanto, essas duas cartas mostram muito o seguinte: você está com muito medo, muito receio. Seus medos estão te impedindo de conquistar o que você precisa. Então, o meio de você conquistar é você cuidar do teu anjo de guarda e pedir a ele que te abra os caminhos. Então, o que você pode fazer de concreto? Você pode acender uma vela de 7 dias, que é muito legal. Sempre acenda, gente. Quem estiver ouvindo também, ele pode fazer o mesmo. Deixa lá uma velinha de 7 dias, branca, viu, gente? Para o anjo de guarda. Do lado, coloque uma vasilha com água. Essa vasilha tem que ser tampada. Então, coloque uma vasilha ali, ou um copo com água para o seu anjo da guarda. E você, todos os dias, vai orar ao seu anjo da guarda, mas vai pedir a ele, vai conversar com o seu anjo da guarda. Vai pedir, olha, me abra os caminhos, auxilie-me a ter o equilíbrio, a ter o dinheiro, a ter a condição realmente de viver e de pagar minhas contas e de ser feliz e de ter alegria. Você tem que ser direto e reto com o seu anjo de guarda, porque é ele que vai fazer essa abertura acontecer. Tá ok, meu amigo? Faça isso porque as duas cartas são muito positivas. E essas duas cartas têm alguma conotação com a família. Por isso elas saíram, por isso que eu achei incrível. Porque elas têm muita ligação realmente com a família, tem muita ligação aí com o medo de não poder prover, de não conseguir se equilibrar a nível familiar. Mas você vai fazer isso e o seu próprio anjo de guarda vai abrir seus caminhos. Muita paz e muita luz. Elias, o próximo nome para análise é Jeremias. Então vamos lá, Jeremias. O Senhor, né, quer dizer, o Senhor é enaltecido, ou o Senhor é exaltado. Vem do hebraico, Jeová é exaltado. Então um grande abraço a todos os Jeremias, muita força, muita paz, muita luz, e continuem com esta energia divinal transformando o seu ambiente. É muito interessante, gente, que vocês possam perceber o seguinte: todos nós temos as mesmas questões. Todos buscamos trabalhar, todos buscamos saúde, todos buscamos amor, todos buscamos crescer mais e mais. O que nós devemos fazer é realmente cuidar da nossa energia espiritual, e o primeiro passo é você cuidar do seu anjo guardião. Seja você de que segmento for, de que religião for, ou sendo você de nenhuma religião, sendo você ateísta, o importante para quem é ateísta, não acredita em anjo da guarda, não acredita nesse protetor, então aumente o seu magnetismo natural, que o seu anjo estará ali. Se você quiser, acenda a sua vela branca de 7 dias, coloque ali dentro de um copo protetor, aquele copo próprio para acender a vela de 7 dias. Acabou a vela de 7 dias, coloque outra e outra. Cuide daquilo que é seu. E para o anjo da guarda, gente, não é só você ficar ali rezando um Pai Nosso gravado, um Ave Maria gravado, ou uma outra oração segundo a sua crença. É você conversar com seu anjo guardião. É você pedir a ele proteção. É pedir aconselhamento, conhecimento. Ora, se você não pedir isso ao seu anjo, que traz a energia divinal do grande Criador, é claro que a vida ficará mais difícil. Muitas pessoas no passado acendiam vela ao anjo da guarda e viviam pedindo pelas almas. Ora, elas não sabiam por que sofriam tanto. Vi muita gente sofrendo muito. Se você utiliza a energia de seu anjo guardião para pedir as almas a qualquer alma, sem que você conheça e saiba quem são, é claro que você está desgastando energia e criando uma magia negra na sua vida, mesmo querendo fazer o bem. O seu anjo da guarda deve ser para lhe proteger, para proteger a sua mente, para te dar equilíbrio, consciência, sabedoria, para direcionar a sua vida protegido, para que você seja um melhor irmão, um melhor pai, um melhor filho, para que você seja um melhor amante, um melhor marido. Então você deve pedir tudo ao seu anjo da guarda. Ele deve ser seu confessor. A ele você deve pedir saúde. A ele você deve pedir saúde sexual, saúde física. Você deve pedir que todas as suas glândulas estejam trabalhando de forma perfeita. Você deve pedir que o seu magnetismo aumente. Se você é vendedor, que o seu magnetismo aumente para a venda. Que você saiba como falar, como se dirigir, como se portar. É este o grande segredo. E a maioria das pessoas não confia no anjo da guarda. O primeiro passo é sempre o anjo da guarda. Tá ok, minha gente? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais, gente, sobre esses traços. Quando pensamos em grafia, para que fique mais claro para vocês, pensemos nas pinturas e nas escritas rupestres. A cada dia se descobrem mais e mais
cidades, civilizações enterradas, mais traços, e vemos que os traços são muito similares, muito iguais. Vemos diversas culturas que estão sendo descobertas há mais de 13 mil anos, que utilizavam muito o espiral, utilizavam muito o desenho do zigue-zague, lembrando as montanhas, ou o raio, ou o trovão. Percebamos que a mente humana, ela capta de uma mesma forma. Tanto faz se você é asiático, se você é africano, se você é um nativo brasileiro, um nativo americano, tanto faz se você é australiano, a mente ela vai captando da mesma forma. A partir dessa captação, você exterioriza através dos traços, através de tudo aquilo que você desenha e risca e escreve. Por isso cada um possui uma linguagem, uma forma diferenciada de falar, de se comunicar, uma forma de se expressar diferente uma do outro. E você também tem uma forma única de escrever. A sua forma é única porque, ao escrever, você está colocando numa simples palavra tudo aquilo que você é e que você sente. Por isso que existe, dentro do trabalho policial, dentro do trabalho de perícia, a grafotecnia, onde a pessoa, com a técnica de comparação de letras, ela vai poder perceber todos os ângulos, todos os pingos, todos os sinais, e a partir disso ela vai ter a certeza de quem assinou um determinado documento, de quem escreveu uma determinada carta. Isso é muito interessante para o campo da jurisprudência, isso é muito interessante. Dentro do meu trabalho, eu busco outros conhecimentos. Até porque as pessoas que me buscam conhecer mais a si mesmas, ou entender o que está acontecendo, ou buscam saber também se serão felizes. Por isso existe a grafomancia. O que é a grafomancia? É quando você olha para a letra e você começa a falar coisas que vão acontecer no futuro. Como quando se olha para as linhas das mãos. Da mesma forma. Até porque o teu inconsciente profundo, ele sabe que caminho você quer seguir. Ele sabe o que você quer ser. Você, de repente, não pode não saber os nomes, as técnicas que você quer estudar no futuro, ou o que você quer fazer, porque o mundo evolui a cada dia e vão surgindo cada dia mais e mais profissões. Porém, você internamente sabe se gosta das águas, se gosta de montanhas, você sabe se gosta muito mais de matas, você sabe se gosta de atletismo, de uma forma ou outra, mesmo sem saber o nome da técnica que vai seguir no futuro. Você sabe se a sua mente é mais matemática, de repente você gosta de jogos, você faz quebra-cabeças de uma forma muito rápida. Então perceba, todos nós, na verdade, internamente, temos um grande potencial. E as letras, elas vão revelando esses potenciais. Existem pessoas que são muito namoradoras e já têm uma energia biológica, que eu digo, totalmente preparadas para isso, que outros não possuem a mesmas. Então é claro que essa pessoa ela vai querer grandes amores, e a sua caligrafia estará mostrando essa sensualidade, sensorialidade na escrita, mostrando que ela terá muitos amores. Outras pessoas são muito mais fechadas em si, e estarão também colocando isso em sua grafia, estarão mostrando que são muito mais reservadas e que estão muito mais ligadas à filosofia, à religiosidade, à busca da psicologia e de outras ciências humanas mais profundas. Perceberam? Então percebam aí na sua forma de escrever. Percebam como o seu amigo, de repente, tem uma forma totalmente diferenciada e como a personalidade dele é diferenciada. Há algo que vocês precisam saber. Tem pessoas que têm letras lindíssimas, só que muito altas, muito retas. Quando existe uma caligrafia muito reta, tudo que a pessoa escreve é muito lindo, porém todas as letras muito altas, muito retas, isto mostra que o indivíduo está muito centrado em si, é muito inteligente, porém tem a dificuldade de enxergar minúcias, tem a dificuldade de enxergar aspectos sutis à sua volta. Eu conheci uma pessoa que era um pós-graduado, muito inteligente, muito bem nascido, falava vários idiomas, dominava uma série de artes, tocava inúmeros instrumentos, piano, violão, já havia viajado pelo mundo inúmeras vezes desde criança e tinha uma letra incrivelmente reta. E ele exatamente possuía essas qualidades, uma pessoa muito inteligente, muito bem nascida, uma pessoa que todos gostavam, mas que se deprimia terrivelmente por não conseguir ver aspectos sutis que outras pessoas conseguiam perceber e ele não conseguia. É como se ele estivesse realmente num outro patamar.
E até por isso eu o conheci, porque ele estava buscando técnicas e recursos de terapias. Então observem como as letras, elas dizem muito sobre todos nós. As letras são fantásticas, são maravilhosas. O conhecimento da grafia, a grafodiagnose, tanto em terapia holística, nos permite fazer exatamente isso que estou dizendo a vocês. Permite ver como é que está a sua mente, o seu psique, permite ver se existiram abusos na infância, abusos diversos, né? Não existem apenas abusos sexuais, mas diversos abusos. Adultos que de repente não respeitam os limites psicológicos da criança, isso é um grande abuso, o pior de todos. Crianças que sofrem muito bullying, hoje em dia usamos esse termo, mas na verdade as crianças muitas pessoas sofrem realmente por sentirem-se minorizadas, por sentirem-se depreciadas. E é isso o bullying atual, né? Muitas pessoas sofrem por falta de alimentos, por falta de recursos mínimos para viver. E esses recursos, eles vão ficando gravados no inconsciente. E depois pode ser que o indivíduo adulto já até esqueceu. Porém, ele traz isso no inconsciente e a sua caligrafia registra. Tá? Não é interessante, gente? Bem interessante, né? Então, e a próxima pergunta, Jorge? A próxima pergunta é de Margarete. Ela fala de Campina Grande. Ela diz o seguinte: tenho um neto que vai fazer 3 anos, em agosto. Uhum. Ele tem uma atitude muito forte e agressiva. Diga, o que posso fazer para ele parar de me tirar do sério? Bom, eu tirei uma carta através do tarô cigano, tá ok? Vamos lá, então. Primeira coisa, vocês têm uma história de outras encarnações. Então, vocês já são conhecidos. A questão dele te tirar do sério é que você sente realmente que a personalidade dele é muito intensa, é como se fosse muito adulta. O que eu recomendo, no entanto, nesta encarnação que você deve fazer é, primeiro, não discuta, tenha uma postura firme. Não brigue, não fique dialogando como uma outra criança. Perceba como você dialoga sem querer como uma outra criança. Então, realmente, ele vai ter uma postura de dominação. Isso tem que parar. Saiba que ele é criança, coloque-se realmente no lugar de adulto e deixe ele no lugar de criança. Trate como criança, como a criança que ele é. Deixe brincar, não dê muita atenção ao que fala, não se deixe tocar realmente pelas questões de criança. Eu sei que é difícil, mas este é o caminho correto. Tá? A única coisa que eu vejo de ligação espiritual são ligações de outras vidas. Porém, nessa, você deverá assumir sua postura realmente de adulto e deixe ele na postura de criança. A carta que fala é uma carta maravilhosa, é a carta do arco-íris. Né? E a carta do arco-íris mostra que a criança é superativa, né? Até por ser cristal. O que é uma criança cristal? Uma criança que pensa muito rápido, que percebe, que entende coisas que os adultos não entendem. E essas crianças, infelizmente, em muitas partes do mundo, estão sendo tratadas aí com ritalinas e com uma série de drogas para que elas fiquem mais calmas. Quando o correto é outra coisa. Quando o correto é termos uma postura firme e darmos condições para essas crianças brincarem bastante com brinquedos que que desenvolvam inteligência. Todos os brinquedos, todos os quebra-cabeças, tudo aquilo que vier a desenvolver a inteligência, histórias, pequenos teatros, tudo que tiver para desenvolver a inteligência desse indivíduo é importante. Porque ele só lhe tira do sério por ser muito inteligente, tá? Então, um grande abraço, muita força e muita luz para você. Olha, gente, é muito importante que vocês ouçam isso. Muitas pessoas que são dotadas de uma grande inteligência, elas são muito problemáticas quando pequenas. Ora, a criança que indaga, que é muito curiosa, que tem muita energia de curiosidade, que tudo quer saber, ela tem um potencial maior de entendimento e de compreensão. Às vezes você pode falar, poxa, mas eu queria uma criança que fosse mais quietinha, mais calminha. Né? Muitas vezes a mais quietinha, mais calminha, que é muito enquadrada, muito adequada, realmente vai te ser mais fácil de lidar. Só que o indivíduo que tem uma inteligência própria, que tem uma personalidade própria, ele vai saber do que ele gosta, ele vai perceber se ele gosta do doce ou do amargo, do azedo. Então é interessante que essa inteligência ela não seja tolhida. E que você saiba e agradeça a Deus por ter esta pessoa maravilhosa, cheia de potencial, e
e que essa pessoa ela pode se desenvolver e que ela até corre perigos, porque, afinal de contas, ela é uma criança, né? É um ser pequeno. A curiosidade pode levá-la a pessoas mal intencionadas. Então é você que realmente tem que entender que ela é totalmente abençoada, e sendo abençoada, dê graças, peça energia, haja como adulto, tá? E coloque livrinhos para ela ler, estimule o bom caminho da leitura, da religiosidade, dos brinquedos, da cultura. Faça aquilo que você já ouviu os grandes mestres da educação, o Samitiba e diversos outros, dizerem, né? Trate a criança como criança e dê a possibilidade de crescer. Já pensou, Jorge, se Maria fosse ficar brava com Cristo porque ele era muito desenvolvido? Né? E Siddhartha Gautama? Então, se todos fossem ficar bravos com Siddhartha porque ele já era uma criança diferenciada, muito elétrica, hoje em dia em muitos locais não existiria mais Buda nem Cristo, porque dariam para a criança já uma série de drogas. Né? Quando o caminho, na verdade, é ter a posturação de adulto, entender que aquela criança tem um grande potencial e buscar os caminhos e recursos para que ela possa crescer. Vejam quantos ginastas, para ser ginasta, a pessoa entra muito cedo. E é claro que uma criança, que para ser ginasta, gente, vai ser uma criança problema. Ela é totalmente ativa, ela tem que ter uma energia diferenciada. Tá? Então, agradeçam quando vocês tiverem essas crianças e deem um caminho para elas como um adulto daria. Um grande abraço a todos. A próxima pergunta, Elias, é do Zeus. Ele fala do Rio Grande do Sul e pede uma carta. Tá ok, Zeus. Então vamos ver. Vou tirar uma carta do tarô do inconsciente. A carta do tarô do inconsciente que sai para você é uma carta que mostra um período todo de reflexão. A carta é a número 12. Número 12 é um bom número, porém, neste tarô é simbolizado pela carta da chuva. Né? Mostra chuva, mostra relâmpago. Há toda uma analogia também com Egila Sheborá, né? Com o Odu de Xangô aí, que fala, calma, as coisas estão se ordenando, você está colocando coisas no lugar, você está num período e num momento de organizar a sua casa, a sua vida, de reestruturar para começar a caminhar. Então, nessa semana, cultive mais a sua calma, a sua paciência e a organização para que você possa crescer e expandir o seu trabalho e o seu conhecimento. Muita força, muita paz e muita luz. Um grande abraço. A próxima pergunta, Elias, é da Margarida. Ela fala de Londrina. E ela diz o seguinte: o que está zicando minha vida amorosa? Eu gostei do... Muita gente esqueceu, quando apareceu a mosca, né, com a zica, muita gente tinha esquecido que esse termo também se utiliza para ziquezira, né? Qual é a ziquezira na minha vida amorosa, né? Então a questão é essa, né? Ziquezira, minha filha, é que você precisa de cuidar de Yansan. Exatamente isso. Oyá, Yansan. Né? Como é que você cuida de Yansan? Você vai cuidar do seu jeito. Você não sabe cuidar? Acenda a vela para Yansan com todo amor e carinho. Né? Peça, Yansan, minha mãe, senhora dos ventos e dos tempos, para de fazer essas pessoas saírem da minha vida. Para de fazer essas emoções ebulirem, porque o que acontece com você é uma zica mesmo. Né? O sentimento, a sensação é disso, pelo que eu estou vendo aqui. Por quê? Quando parece que vem a pessoa sem nada objetivo, ela vai. As coisas fogem da sua mão. Faça um bom prato para Yansan, tá? Ou se você não souber fazer um bom prato, faça então uma oferenda com uma vela cor-de-rosa, não ponha vermelho não, ponha cor-de-rosa, porque você está querendo também uma coisa mais calma, né? Mais amor. Então ponha uma vela cor-de-rosa e uma vela, a vela palito, tá? Aquela pequena. Uma vela cor-de-rosa e uma vela amarela. Coloque essas duas velas do lado, uma do lado da outra, e ofereça 7 mangas, manga rosa de preferência. Se você não conseguir, consiga uma outra manga que seja menos a espada. Você coloque qualquer outra manga. Então coloque ali 9 mangas dentro de um prato de barro, com essas velas do lado, ofereça para Yansan. Coloque 9 moedas de preferência de R$1, ou então de 1 centavo ou de 10 centavos, tá? Que dê 9. Passe essas moedas pelo corpo, tá? No corpo é simbólico, não precisa tirar roupa nem nada. É passando simbolicamente pelo corpo e pedindo que ela traga paz, traga harmonia para a sua vida. Acabaram as velinhas? Coloque esse prato num local perto de uma árvore grande ou perto de um bambuzal, que você vai ver que Yansan vai abrir seus caminhos. Mas cuide dessa Yansan, minha amiga, tá bom?
Muita força e muita luz para você. Elias, a próxima pergunta é de JR de Santo André. Ele diz o seguinte: meu pai fez exame de cateterismo hoje e por acaso abrimos o resultado e verificamos 90% das veias entupidas. Obstruídas. Queria que você tirasse uma carta para ele. As iniciais do nome dele é JID. Tá ok, vamos lá, meu amigo. Bom, a carta que sai para ele é a carta 25 do Tarô do Inconsciente. Essa que eu tenho aí no meu Facebook e também no bispoquarto.blogspot.com.br. Tá? É mais fácil para você ver. A carta 25 é uma carta realmente de cuidados com a saúde. Né? Você vê que se somar o 2 mais 5 dá 7. Também, ao mesmo tempo, ela responde por um Odu ligado a Aziri. Então, e no desenho aqui da carta simboliza uma noite, né, nuvens com raios, ou seja, há necessidade realmente de cuidado, tá? Não está mostrando algo mais negativo, mas está mostrando que há necessidade urgente de cuidados. E esses cuidados hoje em dia existem, tá? Então, mudar a alimentação, buscar realmente uma alimentação mais equilibrada, ou pelo menos durante um período. Seria interessante que que você fizesse uma vez por semana um jejum para ele. Como que é esse jejum? Ele só vai comer folhas e frutas, por exemplo, um dia todo. Né? Seria interessante que ficasse, na verdade, 2 dias. Isso vai auxiliando o organismo a se limpar. E não vai passar fome, porque vai comer folhas, né? Todo tipo de folhas que você quiser. Não vai dar nenhuma tubércula, tá? Só a folha mesmo, tá? Que é um jejum. Isso vai estar limpando o organismo, tá? Junto com os tratamentos médicos. E a medicina hoje em dia sabe que o jejum é maravilhoso. Então, é um jejum não absoluto. Pode beber água de boa qualidade, vai comer saladas, então, pode pôr frutas ali diversas, tá? Fica assim uns 2 dias na semana, pelo menos no mínimo 1 dia na semana. Eu gostaria que fosse 2 dias. Se fizer isso, com certeza você vai ter uma boa resposta e uma saúde boa, tá ok? Muita força, muita paz, um grande abraço para vocês. Saúde, meu irmão. Elias, a próxima pergunta que nós temos é da Suzana de Campina Grande e ela diz o seguinte: sonhei que estava casando de branco com um desconhecido. Ele me tratava com muito carinho, me abraçava e beijava a minha testa. Eu senti muita paz e amor. Foi muito bonito esse sonho. O que significa? Esse sonho significa que você já venceu uma das barreiras reencarnatórias. Nós temos várias encarnações. Quando nós nascemos, todos nós que estamos aqui nesse momento de vida, somos o produto de diversas encarnações. Você conseguiu perdoar os seus pais, conseguiu perdoar a sua casa, a sua infância. Isso é muito bom. Veja como seu coração está bem mais limpo. Né? Isso simboliza que você realmente se abriu para a vida. Tá? Não tem a ver muito com o casamento, que é um grande símbolo de união, de aliança. Mas tem a ver com você ter deixado realmente mágoas, rusgas de encarnações passadas, que se materializaram na infância. Então, isso é muito bom. Tirando uma carta para você, sai exatamente a carta do mestrado, a carta 33. Veja que muitas ordens, assim como maçonarias, assim como o racionalismo cristão, usam o número 33, que foi a idade de Cristo, que também são o número de vértebras em nossa coluna. Então, esse é um número de mestrado. E ele sai para você essa carta, dizendo que você realmente vai ter um novo começo de vida. Então, aproveite, planeje, busque realmente sonhar com coisas positivas, reorganize realmente sua vida para ganhos e conquistas, tá bom? Muita força, muita luz para você, minha amiga. Elias, a próxima pergunta que nós temos é do Renan, de Belém. E ele fala o seguinte: ele pergunta, né? Irei ingressar ainda este ano na faculdade? Vamos lá, meu amigo. Vamos ver se você vai ingressar este ano ainda. Tem algumas dificuldades para você, viu, meu amigo? Tá mais que não do que sim. Tá? Daí eu recomendo que você utilize mais atenção, se dedique mais verdadeiramente para quebrar esse vaticínio, porque as cartas que estão saindo estão mostrando mais cartas para não. Como nós mexemos com magia, então vamos tentar quebrar esse não. Tá? Estude mais, se dedique mais, tá bom?
tome aí uns chazinhos, né? Faça um jejum também. Você acabou de ouvir eu falar do jejum. É interessante, né? Pelo menos uma vez por semana. Isso ajuda a arejar, o cérebro funciona até mais rápido, oxigena-se melhor o cérebro com jejum semanal. Esse jejum, gente, não é para ficar sem comer o dia todo, não. É um jejum, também não é para comer semente, comer nada. Você vai comer só frutas, né? E folhas. Então, naquele dia. Tá? Ou 2 dias, se puder. Isso vai te auxiliar, vai fazer a sua mente se tornar mais rápida e mais ativa. A sua memória vai funcionar bem melhor. Daí, com isso, você consegue. Tá bom? Grande abraço, muita força, muita luz. Gente, eu quero mandar alguns abraços. Tá? Então, um abraço ao Luciano Xangô, que está sempre aqui nos prestigiando, ao Fernando Aspartani, a Roberta Viana, a Ângela da Silva, a Eric Fed, a Wilson Gardson, a Leonardo Guerreiro, a Luana Rodin, a Mara Leitão Moraes, a Claudete Martins, ao Pedro Luiz Cardoso, ao Wesley Brito, a Ângela da Silva, ao sacerdote Maicon de Xangô, a Camila Lima, a Andréia Oliveira, a Tico Lázaro, a Daniela Cristina Félix, a Nico de Paiva, ao Nick, da Vai TV, a Willa Carla, a Maiara Silva, a Elaine Muniz, a Ângela da Silva, a Marinês Rocha, a Isis Martins de Oliveira, a Antônio Carlos Oliveira Rezende, a Rosana Zerbinato, a Claudete Martins, a Cecília Rocha, a Cris Amaral. Daqui a pouquinho eu mando mais abraços, né, de muita paz e muita luz a todos, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos sempre pensando no seguinte, vamos tentar mudar a nossa vida. Para que funciona esse programa? Não é para viver melhor? Percebam que antigamente nós vivíamos muito menos. Quando eu era criança, minha mãe, ela era benzedeira, já falei isso para vocês, né? Por isso o livro O Poder Oculto das Orações. E minha mãe benzendo, ela também auxiliava muitas pessoas, isso na década de 70, a poderem partir da terra, né? E essas pessoas que estavam ali, agonizantes em suas camas, minha mãe ia então com uma palavra, fazendo uma psicoterapia com elas. Só que na época não chamava de psicoterapia. Ela dizia, eu ajudo as pessoas a morrer, lembrando a elas de amar a Deus, de amar a si mesmas, de agradecer pela vida e de se permitirem ser abraçadas por Deus e deixarem a agonia, porque muitas pessoas ficam ainda na terra sofrendo por remorsos, por medos, por tensões, né? Então, minha mãe, na época, ela fazia isso. Eu era muito criança e me era muito curioso, gostava de ouvir as histórias todas, assim como toda a minha família. E até a década de 70, muitas pessoas eram veladas na própria casa. Então, eram arrumados, os caixões saíam da própria casa, né? E eu sempre perguntava, mãe, essa pessoa morreu do quê? Muitas pessoas morriam com 40 anos de idade. E quando eu perguntava, eu falava, Deus levou. Deus levou? Deus levou. Percebam que a nossa vida realmente está se ampliando. Com conhecimento, as pessoas foram transformando a sua vida. E o conhecimento nada mais é do que magia. A grande magia está no conhecimento de transformação de vida. Então, com esse conhecimento, as pessoas foram transformando, foram aumentando o seu tempo de vida e a qualidade de vida também. Porque realmente, gente, antigamente as pessoas efetivamente viviam menos. Quando você viaja, ou quando você começa a estudar, ou você viaja para a Europa, ou começa a estudar mesmo o século XIX, o século XVIII, você vê que as pessoas viviam lá uma média de 30 anos. Não parece absurdo? Sim. Então nós podemos mudar a nossa vida com conhecimento. Um dos conhecimentos que podemos utilizar é o jejum. É o que comemos. Buscar comer realmente alimentos mais saudáveis. Buscar nos alimentar com coisas que vão nos fazer bem. Evitar excessos de gordura, evitar tudo aquilo que possa nos bloquear, para que possamos realmente viver, pensar com uma intensidade maior. Quando o teu sangue ele flui naturalmente, a oxigenação do corpo e do cérebro acontece de uma forma mais espontânea, e a mente se torna mais leve, a lembrança se torna mais fluida. Viram que legal? Não é legal? Então, nisso observamos também as grafias. As grafias nos mostram tudo isso, nos mostram o que está acontecendo de fato com a nossa vida. Uma pessoa que está com muitos problemas de obstrução por excesso de gordura, ela mostra um certo tremor em sua grafia. Em algumas letras nós vemos alguns tremores.
Ou seja, isso pode ser devido a realmente muita tensão emocional, mas principalmente aquilo que se come. Então temos que fugir realmente das gorduras, né? Hoje em dia sabemos que gordura demais não faz nem um pouco bem para a nossa saúde. Antes da próxima pergunta, Jorge, um grande abraço para Simone Siqueira, para Jomara de Freitas, Alan Freitas, para Marinês Rocha, para Ângela da Silva, para Heinrich Castiglione, para Conan Valente, para o Pedro Luiz Cardoso, para o Cris Amaral e para o Luiz Toscano, para o Vladimir Schmidt. Daqui a pouquinho mais abraço, gente. A próxima pergunta, Elias, é da Miriam. Ela fala de Caxias do Sul. E ela diz o seguinte: tenho 2 irmãos com problemas de saúde. É grave? Vamos ver então. Olha, sai sim uma carta de gravidade. Estou tirando a carta agora do tarô cigano. E a carta que sai dos obstáculos, que é simbolizada por espinhos. Então, é um quadro de saúde que requer realmente bastante atenção, bastante cuidado, né? Uma porque faltou este cuidado que eu até acabei de falar antes. Então, há necessidade realmente de se cuidar de forma correta. Se cuidando de forma correta, né, haverá aí uma superação, né, desse obstáculo que são os problemas de saúde. Tá? Mas precisa realmente cuidar com afinco. Tá bom? Muita força, muita paz e muita luz para você. Tá? Um grande abraço também, gente, para a minha amiga Regina Fortuna. Um grande abraço, muita força, muita luz, minha amiga. A próxima pergunta, Elias, é da Julieta. Ela fala de Campina Grande. E ela pergunta o seguinte: quantos dias tomo banho de canela em pó? E tira uma carta para mim. Então, tá ok, vamos lá. Banho de canela, gente, ele é bom para uma série de coisas. Ele é bom para trazer o amor, é bom para trazer dinheiro, prosperidade. Inclusive, é muito interessante que vocês sempre tenham canela em casa. Espalhem canela pela casa para trazerem pessoas honestas para sua casa, para trazer dinheiro, para trazer prosperidade para sua casa, ok? Olha, no seu caso, minha amiga, você pode fazer o banho de canela de 9 a 16 dias. E esse banho, você pode fazer com a canela em pau, né? Você faz ali o banho da canela em pau. Ou você pode também utilizar a essência da canela, que é muito interessante. Se for essência de canela, você pode deixar direto na bolsa a essência, o óleo essencial, ou até pedir realmente o perfume feito da óleo essencial de canela para você estar usando uma vez ou outra. Vai no banco, vai resolver questões, utiliza um pouco, você vai ver que será melhor tratada, com mais gentileza, com mais afeto, né? Então, utilize a canela, que ela pode trazer realmente muitas coisas positivas, tá bom? Muita força e muita paz. A próxima pergunta, Elias, é da Daiane de Dourados. E ela diz o seguinte: quero uma boa notícia. Tira uma carta para mim. Então, vamos lá. Gente, toda vez que nós temos questões na vida, sim, tem uma boa, tem uma ótima notícia, né? A carta que sai para você é a carta O Mundo, no tarô encantado, no tarô clássico encantado. E é uma carta muito linda, porque aparece a mulher, né, uma persona de mulher, né? A sua pergunta é sobre a vida, me tira uma carta boa. Ela mostra que você tem o poder para abrir os seus caminhos e que acontecimentos futuros vão te trazer muita felicidade, mas que são futuros. Então, é importante que você visualize aquilo que você quer, leia livros de motivação, de positivismo, coloque o positivismo à sua frente, deixe as pessoas negativas de lado, vá ler alguns livros de positivismo, de motivação, para você poder trazer esta riqueza, estas viagens e esses sucessos, esses ganhos para mais perto. Aquilo que eu estava dizendo antes. Tá? Na magia a gente tem que utilizar técnicas para viver melhor. Se uma coisa está um pouquinho mais longe, vamos trazer para mais perto. Se existe algum problema na saúde, vamos buscar recursos para auxiliar os amigos médicos. Se existe, de repente, algum bloqueio de ordem energética e espiritual, vamos tirá-lo para que a vida aconteça. Tá ok, gente? Nada aquele negócio de ficar masoquistamente, nasci assim, mereço isso. Não merece nada. Você merece ser feliz, lindo, gostoso, maravilhoso, cheiroso, com dinheiro, com liberdade, com alegria e paz. Tá bom? É isso que vocês merecem. Então, a carta que sai para você é a carta O Mundo. A carta 21, simbolizada pelo O Mundo, nesse tarô. O próximo nome para análise, Elias, é Pierre. Então vamos lá, Pierre, quer dizer pedra
é um variante francês do nome Pedro, que tem origem grega em Petros, que é derivado da palavra Petra, que significa pedra. Pedra, rochedo, rocha. Um grande abraço a todos os Pierres, a todos os Pedros. Muita força, muita paz, muita luz a todos. E a todas as pedrinas e a todos os pedrinos também. A próxima pergunta é da Sônia. Ela fala de Dourados e ela mandou um bilhete para você dar uma analisada na letra dela, Elias. Legal, vamos então dar uma olhadinha. Pois é, chegou um pouquinho assim a imagem. Sempre que vocês tirarem, gente, procurem sempre tirar a favor da luz, tá bom? Porque tirando a favor da luz, a coisa fica mais clara. Bom, o que me toca muito, na verdade, é o seu S. Perceba que você escreve o seu S como se ele estivesse desconectado do restante do nome. Tá? É como se você fosse escrevendo o S de forma gráfica e o restante do Sônia de forma cursiva. Isso já é muito importante, porque mostra onde é que estão aqueles bloqueios aí que você volta e meia fala, Elias, estou cansada, estou com bloqueio, o que está acontecendo? Tá? Isso realmente faltou a base para você. Você é uma grande guerreira. Você não teve o conhecimento adequado, não puderam, ou seja, os pais não puderam, a família não pôde ali te dar o conhecimento adequado de base que você necessitava. É o que tem de mais forte aqui, porque é rápido, né, para a gente falar. Então, dentro desse seu S, seria interessante que você pudesse fazer o seguinte, que você pudesse, cada vez que você olhar, pare um pouco, respire, agradeça pelo passado e tente trazer essa energia para você, porque há um vácuo. E esse vácuo é que está criando sempre aquele estresse que sempre nós temos falado aqui. Volta e meia você fala, Elias, estou sentindo cansaço, ou o que está acontecendo? E é um estresse. É isso que está trazendo exatamente o estresse. Essa infância é como se houvesse um vácuo emocional. E esse vácuo você vai ter que preencher com o sentimento de gratidão, agradecendo aos antepassados, todos os dias. Até você sentir que você está pleno. Daí você vai sentir com uma energia, com gás, e a sua própria forma de escrever vai mudar. Tá ok, minha amiga? Muita força, muita paz e muita luz. Perceberam, gente? Quando você tem uma letra cursiva, que é aquela letra corridinha, né, normal, que é a letra de mão ali, e uma letra gráfica, que é aquela quadrada, com letras separadas umas das outras, tudo unido. Ora você começa a escrever com uma letra gráfica, ora cursiva. O gráfico, o que representa? Representa a lógica. Né? Eu estou sendo lógico, estou sendo racional. A letra cursiva é emocional. Então, é como se a pessoa ela tivesse uma dicotomia. Então, tem alguma coisa de errado ali. E nesse caso, que é logo o início, é a base. Muitas vezes, nós realmente não temos uma base como gostaríamos. A maioria das pessoas não teve assim uma base. Até porque se você cresce muito, né, é muito difícil quem tem uma base, porque a gente vai crescendo e o nosso papel na vida é suplantar realmente os ganhos, o sucesso de nossos antecessores e tornar o mundo melhor. Então, essa é um grande vácuo para a maioria das pessoas. Mas se ele estiver atrapalhando, a gente tem que cuidar. E uma forma é você ser grato aos seus antepassados. Por mais que você diga, Elias, eu sofri, você não conheceu minha mãe, ela era terrível, meu pai era horrível, né? Mas se não fossem eles, você não teria vida. Então perceba, eles foram um grande, pelo menos, no mínimo, um grande portal para a sua existência. Sem eles você não existiria. Eles sendo neuróticos ou não, tendo te abandonado num cestinho ou não. Então é muito importante você ter o sentimento de gratidão por aquilo que você é neste momento. Tá ok? Sim, Jorge? Antes da gente fazer a próxima pergunta, né, que a gente está chegando na reta final do programa, eu quero lembrar vocês que estão ouvindo que você pode ter mais informações do trabalho do Elias, textos, vídeos, os programas que já foram gravados aqui pelo WebBC e outros programas que o Elias já fez pela TV, pelas rádios, através do bispoquarto.blogspot.com.br. Além disso, você clicando em cima dos livros do Elias, você vai direto para o site e você pode adquirir o livro do Elias em qualquer parte do país. E para isso você pode pagar com cartão de crédito ou boleto bancário. No cartão em até 12 vezes. E lembrando que o programa, para quem está chegando agora, ou tem alguma dúvida, não ouviu direito, ele reprisa amanhã a partir das 19 horas. Então é só continuar na sintonia da Web Rádio ABC amanhã, a partir das 19 horas, para você ouvir a reprise do programa de hoje. Né? 19 horas.
tá? Então, Jorge, é isso aí. Gente, é muito importante também para vocês, muitas pessoas pedem consulta, Elias, não ouvi. Não, o tempo que eu tenho é isso daqui, gente. Eu faço com muito carinho, com muito amor, procuro realmente levar consciência a vocês. A questão dos livros também, né? Então, já são 8 livros. A vontade seria de escrever muito mais, mas no Brasil nós não temos tanta facilidade, é um país muito grande, é um território muito grande, e as coisas estão se ordenando, começaram a se ordenar há muito pouco tempo, né? Então, veja, são muitos trabalhos que nós vamos tentando desenvolver para levar uma maior consciência, porque todo o meu trabalho está em libertar, em dar a você o poder de você ser quem você é, de você viver sua vida, de você ter mais alegria com seu marido, com sua esposa, com sua vida, de você conquistar seus projetos. É essa a minha proposta, em todos os meus trabalhos. Então, tudo que o Elias coloca, desde os trabalhos de Tantra, como é o Tantra do Elias. O Tantra do Elias é do Elias, é o Elias que é o Babalaô, é o Elias que é o paranormal, é o Elias que tem todo esse arcabouço de conhecimento, desenvolvendo um trabalho de recognição do indivíduo com sua espiritualidade. É para isso que serve o yoga. O termo yoga, ele tem o mesmo sentido de religare. Ele é caminho, conexão com a espiritualidade. Por isso, os 7 ramos de yoga básico. E, dentro deles, o Tantra Yoga, Hatha Yoga, Jnana, Bhakti, Karma Yoga. São várias formas de yoga que vão te levando, te encaminhando a um conhecimento. Todos os trabalhos com florais, todos os trabalhos com cristais, todos os trabalhos com radiônica, com psicotrônica, todos os trabalhos com linhas mais magísticas ligadas aos tatas, aos vudus, ligados aos orixás, dentro do meu trabalho ele tem a função de te libertar, de fazer você ser quem você é de verdade, de fazer você conquistar verdadeiramente a sua história, o seu projeto de vida e evoluir. E para isso e por isso é que eu permito que as pessoas também estimulo as pessoas a gravarem minhas consultas. Porque quando elas são gravadas, você tem como ter uma nova compreensão. Você tem como ter um novo entendimento, um novo conhecimento. Eu tenho tido no decorrer dos anos, Jorge, muitos clientes que dizem assim, nossa, eu pensei que todos os seus trabalhos fossem ser diferenciados. Eu até entendo a colocação dele, é que muitas pessoas não conseguem fazer essa junção de diversas técnicas. No entanto, o meu trabalho, como eu já nasci com esse propósito já desde pequeno, né? Já contei minha história várias vezes, quando vocês que estão lendo meu livro, O Poder Oculto das Orações, estão me vendo aí a minha foto desde pequeno, ou seja, então, para mim, tudo está conectado, tudo está interligado. Quando falo com vocês de grafologia, as análises serão as mesmas análises dentro da quirologia. O mapa astral irá revelar a mesma coisa, a sua numerologia é a mesma. O jogo de Opeleu ou o jogo de Búzio vai com uma outra linguagem de mostrar o mesmo caminho. Por quê? Se a fonte é igual, se você é uma energia espiritual com uma história, uma gama de história enorme, é claro que você vai trazer isso de diversas formas. Agora, por que eu fui presenteado com tantas técnicas e digo a vocês que inúmeras técnicas têm que ser utilizadas? Muitas vezes, o que mais lhe toca, por conta de processos reencarnatórios, por conta do seu momento, é uma determinada técnica. E, de repente, aquela técnica que vai mostrar onde é que está o embrólio da sua vida. Onde é que está realmente o obstáculo de sua vida. Muitas pessoas sofrem por serem muito positivas, como o caso dessa criança de 7 anos, que é muito esperta, muito ativa e realmente muito problemática. Muitas vezes você é tão ativo, você é tão esperto, você tem uma inteligência que seria, deveria ser muito bem trabalhada. Como já disse antes, infelizmente, muitas pessoas pelo mundo todo estão sendo tratadas com calmantes, para deixarem realmente esse lado, essa consciência, essa esperteza. Existe no continente africano as crianças bruxas. O que são crianças bruxas? São nada mais, nada menos que crianças muito ativas e muito espertas, mas que dentro de um contexto que está mudando, havia toda uma história de viver de uma forma mais tribal. O mundo está mudando, estão surgindo prédios, as pessoas estão saindo de suas tribos para morarem na cidade e sem saber
Como morar? De repente vem a criança, toda ativa, toda esperta, em contato com a internet, isso, aquilo, e acaba dando medo a muitas pessoas ainda simples e supersticiosas. Então veja, abençoe sempre sua criança, o seu filho, e abençoe-se para que você possa crescer com abundância e com longevidade. Elias, a próxima pergunta é do Rafael, ele é de Betim, Minas Gerais. Ele pede uma carta sobre amor, trabalho, na sua vida em geral. Vamos tirar uma carta, então, do tarô do inconsciente, para ver o que tem na sua vida como um todo. Muito bem, vamos lá. É uma carta maravilhosa, né? É o que eu acabei de falar, estava já na sintonia. Porque a carta que sai para você é a carta número 4. Na numerologia, muita gente fala, que horror, número 4, esse rapaz é um crica. O que quer dizer o número 4? O número 4 é um número abençoadíssimo. Ele representa os 4 elementos da natureza, os 4 pontos geográficos do universo. Ele representa a cruz dourada. Ele representa o ser humano de braços abertos diante do sol. Só que essa energia dessa carta, ela traz para você muita ética. Você é uma pessoa que tem que entender muitas das coisas, que tem que pensar e repensar, que analisar, que entender. Isso é muito bom. Esta é a marca, realmente, do indivíduo ético em qualquer ramo, de política, de comando, né? Só que para um país tão jovem que está aprendendo, às vezes, ser muito ético, a pessoa sente que há um determinado peso, tá bom? E essa carta é representada neste tarô por Jesus Cristo com os braços abertos. Então, ele trazendo exatamente aquela parábola que diz, o meu jugo é suave e pesado ao mesmo tempo. Tá? Mostra que você realmente nasceu com a marca espiritual de um verdadeiro maçom espiritual. O que é um maçom espiritual? É aquele que acredita no progresso, acredita no bem, acredita em criar, em progredir, em crescer, em transformar a vida. Tá bom, meu amigo? Muita paz e muita luz. Elias, antes de eu fazer a última pergunta da noite, a Sônia de Dourados, ela mandou te falar a seguinte coisa. Obrigada, Elias. Parabéns pelo seu dom. É perfeito. Vou tentar ser mais grata. E não é fácil em tempos de crise, mas vou tentar dia a dia. Abraços. Um grande abraço, minha amiga. Tá vendo, gente? Realmente eu tenho o Jorge está comigo, né? Nós temos essa felicidade das pessoas irem ouvindo, irem entendendo, né? E é isso o programa, né? Às vezes, de repente, você está um pouquinho enrolado, daí você ouve um outro programa e com aquele tema eu consigo desenrolar. Isso tem acontecido muito. E é por isso que eu digo, esse programa é feito com muito amor, com muito carinho para você. E como o Adonis sempre diz, né? Então é um programa feito com você e por você. E desta forma, gente, nós vamos trocando energia, vamos melhorando o mundo, vamos melhorando nossas vidas e o entorno, tá? E é por aí realmente esse processo. Agora, consultas mais elaboradas é realmente em consultório. Ou você pode me levar para o seu espaço, tá? Pode escolher ali uma palestra, um curso, ou de repente você pode vir aqui para São Paulo, né, marcando o seu horário sempre, viu, gente? Tem que marcar horário, porque é terapia mesmo, né? Você tem horário de entrar, tem horário de sair para que eu possa atender a outra pessoa. E é muito importante aprendermos a nos organizar. Tá? A última pergunta da noite, Elias, é do Paulo, ele fala de Recife, e ele pede uma carta. Então vamos lá, Paulo. Eu senti vontade de tirar a carta do tarô cigano para você. Então vamos lá, a carta que sai para você é a carta da magia, a carta número 11. Esta carta tem um grande poder, e realmente é a carta da magia, porque ela mostra um grande poder de abrir caminhos que você ainda não está utilizando. Você tem um grande poder. Eu recomendo a você, já que você está com esse grande poder na mão, que você aprenda a utilizar com motivação. É interessante ver filmes, ler livros, peças de teatro, ouvir músicas que falem de conquistas positivas, que falem concretamente de ganhos, de como crescer, de como viver a vida de forma aberta, de forma intensa. Tá? E leia realmente livros, existem inúmeros autores, tá? Desde os antigos livros do Murphy, que fala de positivismo, de domínio da mente, até os livros atuais de inúmeros autores, né? A Louise Hay falando muito de positivismo e de psicologia. Leia esses tipos de livros, porque um grande poder você tem. Tá? Eu falo isso porque você não está usando esse poder
para viver com felicidade e tranquilidade. Um grande abraço, muita força e muita paz, meu amigo. E a última análise da noite, Elias de Nomes, é Simão. Então, Simão, aquele que ouve, ouvinte, tem origem no hebraico, Simeon, que é derivado do elemento shawa, que quer dizer, ele ouviu. Então, um grande abraço a todos os Simãos, aqueles que têm o poder da audição, que nasceram para ouvir, para entender. Lembre-se de Jesus dizendo, ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Quem tiver os ouvidos, então, de Simão. Simão, um grande abraço a todos vocês, muita paz e muita luz. Pois é, gente. Vocês viram que realmente a grafologia, eu estou distante, né? As pessoas que mandaram aqui, mandaram pelo computador. E a tela do Jorge está um pouquinho distante aqui desse microfone. Mas percebam como ela é muito exata, né? Pelo testemunho da Sônia. Percebam como realmente as diversas técnicas ligadas à grafologia são fantásticas. A grafologia é o conjunto de diversas ciências. O que eu utilizo e ministro nos meus cursos, então, é o curso de grafologia, ou seja, o estudo das letras, entrando, então, a grafodiagnose, você vai fazer o diagnóstico dentro do seu campo. Tem muitas pessoas que fazem o curso e são médicos, então eles vão utilizar a grafologia dentro do contexto da medicina. Outros são psiquiatras. Médicos psiquiatras vão utilizar dentro desse contexto, ou psicólogos vão utilizar dentro do contexto da psicologia. Né? Eu, como sou consultor holístico, utilizo essa psicologia holística, né, esotérica. Existe a grafoconsciência, a partir do momento que você vai entendendo que foi diagnosticado os seus aspectos bloqueantes, então você vai transformando com a grafoterapia, ou seja, você vai trabalhando em cima das suas letras, da sua assinatura, em cima daquilo que você escreve. Existem pessoas que marcam muito algumas letras. Eu tenho um amigo que escreve muito a questão do M. Então, o M, gente, ele é muito emblemático. A primeira perninha do M quer dizer, né, o eu. A segunda quer dizer sociedade. E a terceira quer dizer família. Muitas pessoas esquecem do eu. Elas escrevem o M como se fosse um N. Ou seja, elas, sem perceber, estão ali se sabotando psicologicamente. Por isso que é legal. Vejam, poucas letras, olha a dica que eu estou dando a vocês, né? O ideal é a gente escrever um M, por exemplo, começando com um pulinho bem alto, depois um mediano e depois um outro menor, né? Ou seja, na verdade eu havia trocado aqui, sou eu, família e sociedade, né? Então a pessoa ela deve colocar dentro desse contexto, tá? Eu, família e sociedade. Tem gente que coloca lá a última perna gigantesca, ou que coloca a família em primeiro lugar, mas se a sua perninha do começo do M estiver muito pequena, quase sumindo, então você não vai nem conseguir lidar com a família, porque se você não se enxerga e você faz parte da família, como é que você vai enxergar a família? Né? Sem querer, você também estará sabotando toda a família, sem perceber. Né? Daí eu lembro de um cliente de psicoterapia, né, um cliente que fez terapia comigo, disse, Elias, com dor, o desencarne de meu pai, ele havia perdido o pai há uns 4 anos. Ele falou, a morte de meu pai nos fez crescer, porque ele vivia nos sabotando. Ele não permitia a nossa família crescer. Olha que triste, né? Então, embora houvesse muito amor, mas havia um peso, né, em dizer, poxa vida, né, meu pai ele controlava tudo, ele dominava tudo. Ou seja, essa questão do M. Então, a pessoa não se via, tinha um grande amor pela família, desmedido, né? E com isso, sem perceber, sufocava a família, não permitindo que ela crescesse. Também, há muito tempo atrás, atendi uma outra pessoa e ouvi o comentário dessa pessoa. Estávamos viajando para uma cidade do interior e ele estava dizendo, nossa, tem família que só cresce após a morte do marido, do chefe da família. Interessantemente, a partir do desencarne dele é que realmente a família cresceu, foram fazer faculdades, mudaram de casa, tiveram a casa dos sonhos, puderam viajar, foram para a Ásia, foram para cá, para lá. E, na verdade, o que ele estava falando? Ele estava falando dele mesmo. Olhando a grafia dele, realmente havia toda uma sabotagem. O J dele, ele começava com J, o nome era José. O J era totalmente ligado à família. Havia muita frustração na sua infância e, querendo se livrar da frustração de infância, ele criava uma superproteção.
segurando a família, impedindo que os filhos crescessem, impedindo a esposa de crescer, de trabalhar. Havia um sufocamento. Então, é muito importante, gente, nos conhecer cada vez mais. Às vezes você diz, é o diabo aqui, é o diabo ali, e o diabo, na verdade, essa palavra, né, o Satan, quer dizer desagregador. Né? Então, aquele que desagrega é, na verdade, a sua falta de conhecimento, é a sua neurose, né? A sua neurose que te desagrega. E a neurose, ela só pode ser cuidada quando a gente sabe que tem algum bloqueio. Esse bloqueio, ele tem que ser desfeito, esse nó tem que ser desfeito, tá bom? Então, vamos lá? Uma pergunta, Jorge? Não, Elias, agora é a nossa reta final, que você tem a liberdade de estar falando sobre o tema, mandar abraço. É claro que às vezes você tem pergunta para fazer também, hoje não tem nenhuma pergunta para fazer. Não, o que eu posso fazer é assim, te mostrar a minha letra e você falar alguma coisa, apesar que eu acho que mais do que você já explicou... Daí não, né, Jorge? O que eu posso fazer uma pergunta geral, assim, que às vezes o pessoal me pergunta, né? O pessoal me pergunta é ótimo, né? Com relação, por exemplo, o T. Tem gente que corta ele mais embaixo, tem gente que corta ele mais em cima, tem gente que... Ele é muito emblemático, né? Porque daí não é só o T. Nós sempre pensamos de forma... todos nós pensamos de forma polar. Por quê? Porque temos o yin e yang, nós temos a noite, dia, né? Você dorme, você acorda, você abre os olhos, está claro, você fecha os olhos, está escuro. Então a nossa mente, ela funciona sempre de uma forma polar, tá? Pensamos sempre em yin, yang, mais e menos. Então, vamos lá. E nisso pensamos sempre em masculino e feminino. Né? É um padrão mental, como eu já disse lá no começo do programa. Os T's, os I's, alguns L's, né? Algumas letras, gente, estão muito associadas ao masculino, enquanto outras letras, mais arredondadas, estão muito ligadas mais ao feminino. O T é o seu poder, é o seu ânimos, ou ânima dentro de você. O homem tem que ter uma boa ânima, ou seja, você tem que estar bem com a sua mãe interna, psicologicamente. Tá? Você tem que estar bem com a sua energia feminina. Quando há um corte muito baixo, né, existe uma humildade excessiva, mas essa humildade excessiva, ela está, na verdade... mostrando repressões, dores, uma série de questões que você trouxe da sua infância. E às vezes, gente, não é por maldade. Até algum tempo atrás, as crianças elas tinham que ser presas, elas se saíam do hospital já que nem uma mumiazinha, né? Todos enfaixados, todo um cobertorzinho, a criança não conseguia nem se mexer. Ela chorava porque queria se mexer, já levava a criança para o padre, para o benzedor, para o pastor, para alguém benzer, porque achava que estava com o olho gordo. Era um tal de criança ali, que nem uma mumiazinha, toda durinha, eu vivenciei isso muito, né? E com um pontinho de lã vermelha na testa. A partir do momento que essas crianças foram sendo soltas, acabou a lã na testa, né? É como se acabasse o mal-olhado. Não era mal-olhado, né? Mas não se sabia. Então, essa geração sentiu que realmente havia um bloqueio. Muitas pessoas dessa geração tendem a ir descendo. Numa escrita mais longeva, você vê o T cortado ora mais para cima, ora mais para baixo, ora mais para o meio, ora num declive, ora numa ascensão. Né? Exatamente por isso. Porque essas pessoas trouxeram alguma rusga, alguma mágoa de não poder se expressar. Só que isso não pode lhe atrapalhar. Então, é importante que você observe isso para crescer. Uma outra coisa, tem pessoas que desenham, que escrevem de uma forma totalmente enlaçada. É como se estivessem fazendo um arabesco ao escreverem. São pessoas extremadamente românticas, chegando à fantasia. Vejo que essas pessoas sofrem muito por amor. Porque elas idealizam e sonham muito com alguém que é impossível. Você pode ter ali um príncipe encantado, maravilhoso do seu lado, ou uma princesa encantada, maravilhosa, mas a pessoa que tem esse tipo de letra, ela idealiza uma mulher, um homem, que não existe. Uma pessoa que não existe sexualmente, uma pessoa que não existe com todo afeto, uma pessoa que não tem a capacidade de provê-la como ela fantasia. Tanto que o que mais vemos é que essas pessoas, se não mudam a sua forma de escrever, acabam se tornando solitárias. Até falando com vocês, lembro de algumas mulheres que conheci que não mudaram, não conseguiram mudar, porque não buscaram um processo de terapia. Elas eram muito místicas. Às vezes a pessoa é muito sonhador nesse aspecto e ela quer trabalhar com o santo, ela quer trabalhar com a mediunidade, ela quer acreditar que existam poderes espirituais, quando de repente não é nada disso. São questões emocionais internas que têm que ser trabalhadas.
Então não adianta, até falando com vocês, estou lembrando de uma moça da década que conheci muito na década de 80, até atendi essa moça durante um período, e que a fantasia era tanta que toda hora tinha alguém fazendo macumba para ela, isso na percepção dela. Então, era um tal de quebrar coco com fundanga, era tal de correr para cá, para lá, atrás das quimbandas, coitado dos quimbandeiros que não conseguia, ficavam defamados, né? Porque o problema era emocional, não tinha nada a ver com o problema de energia. Né? E essa pessoa continua viva e até o último contato que tive, que fiquei sabendo, realmente ainda solitária, sozinha. E é claro, gente, não tem nada a ver. Temos que ser muito realistas, buscar as soluções onde elas estão. Mas a pessoa que tem esse tipo de letra, geralmente ela fantasia muito. E ela não acredita que a forma de equilibrar a vida está na sua própria mente. Ela idealiza um príncipe que não virá. A não ser que for hipnotizado o príncipe, mas até a hipnose quebra também, gente, porque esse ser humano não vai conseguir ficar ali, preenchendo sonhos e fantasias. Agora, existem as pessoas também que escrevem de uma forma muito sistemática, aquelas pessoas, e falando isso também já me vem à mente algumas pessoas que conheci, que são muito perfeccionistas nas letras gráficas, tudo é escrito com letra muito gráfica. São pessoas que são excelentes para analisarem coisas que os outros não analisam, seriam excelentes detetives, policiais. Quando não estão nesse ramo, infelizmente acabam sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem, porque são pessoas que ao escreverem letra por letra, muito metodicamente, meticulosamente, desconfiam muito. Por mais que elas amem, são pessoas muito carentes, por mais que amem, estão sempre desconfiando, sempre fantasiando que isso pode se acabar de uma hora para outra. Então, vejam, são pessoas realmente que tendem a perder dinheiro com uma facilidade muito grande, pela desconfiança, por desconfiarem demais. Então, é importante nós buscarmos um equilíbrio. É muito importante buscarmos compreender o que nossas grafias, que nossas expressões querem dizer. Tem um livro, né, que já foi lançado há muito tempo, eu ainda tenho um exemplar, que é Quem Você Pensa Que É. E daí quem você pensa que é pela grafologia, quem você pensa que é pela aquirologia, quem você pensa que é pelos números, quem você pensa que é pela forma de andar, pela forma de escrever. É muito interessante isso, porque da Eric Derek, né, os nomes dos autores, Eric Derek e acho que Julia Parker. Eric Derek e Julia Parker. Então, esses autores escreveram esse livro já faz muito tempo, lá na década de 80, acho que já se acabou esses livros, né? Acho que não foram reescritos. Mas entendam o seguinte, nós temos que utilizar todos os elementos, todas as ferramentas que temos em mãos para melhorar a nossa qualidade de vida, para viver. É claro que uma fantasia é gostosa, gente, é gostoso pensarmos em alguém que vai nos dar colo perpetuamente. Infelizmente, essa pessoa não existe. Tá? Então, vamos buscar realmente aquilo que nos traz equilíbrio, que nos traz sobriedade e sucesso. Na verdade, já chegamos ao fim. Jorge, rapidamente. Bem, para a noite de hoje, eu separei uma frase do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que eu gosto muito, que é: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Então é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Entrem realmente no meu blog, que é o bispoquarto.blogspot.com.br. Entrem nas páginas do Face, né? Vejam que minhas páginas estão sempre com postagens, com as minhas fotos, até porque existe outra página, descobri que outra pessoa fez uma página ali, também se dizendo Paranormal, com o mesmo nome, e quarto só tem eu, Elias Luiz Bispo Quarto, é só eu mesmo. Mas existe, né? De repente a pessoa quer fazer uma homenagem, porém, vejam a foto que é uma outra pessoa, tá? Não sou eu, e eu sempre vou atualizando minhas coisas. Então, entrem ali nas páginas, são 2 páginas do consultório holístico, entrem no blog também dentro do Facebook e nas minhas 2 páginas de Facebook. Marquem também suas consultas ou façam os convites para palestras, cursos e workshops. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. Muita paz, muita luz e até a próxima semana.